Fala pessoal, para quem não me conhece, eu sou Thales Assis, egresso do curso de agronomia aqui da Uniderp e hoje estou como professor também do curso de agronomia. Estou à frente dessa empreitada do podcast AgroConecta com a minha colega Daiane. Tudo bem, Daiane? Que prazer poder apresentar isso aqui com você. Tudo bem, Thales, tudo jóia. Olá, pessoal, eu sou Daiane Rodrigues, eu sou doutoranda do programa de doutorado em agronegócio sustentável aqui da Uniderp. E vou estar aqui junto com o Thales, né, nessa nova jornada do podcast AgroConecta, junto com vocês. Acompanhem. Esse aqui é um podcast, pessoal, que por muito tempo, ou melhor, desde sempre esteve atrelado ao estrito da instituição, né, da Uniderp. Então, os nossos programas de mestrado e doutorado em agronegócio sustentável, há um tempo, né, foi chamado também, que foi no que nós nos formamos, né, de produção e gestão agroindustrial. Exato. Hoje, e não diferente dos outros episódios que eu imagino que você já tenha visto, a gente está aqui com uma missão, né, Dai, que talvez não seja uma missão das mais simples, que é, não diria o termo substituir, mas continuar um legado, continuar um trabalho que brilhantemente foi feito e guiado pelo nosso colega de profissão, pelo nosso colega e amigo aqui da instituição, o Marcos Barbosa. Para quem não sabe, o nosso professor Marcos, que era quem estava aqui à frente do podcast nos episódios anteriores, acabou nos deixando há algum tempo atrás e a gente não poderia iniciar esse episódio sem homenageá-lo claramente, né? Tendo em vista tudo aquilo que ele representou à frente desse podcast, tá? Temos um textinho, né, Dai? Vamos lê-lo, só para que fique bonito, para que a gente tentou fazer esse textinho de forma livre, assim, mas a gente acabou se perdendo nos ensaios por emoção, por lágrimas, por arrepios que a gente não controlava, porque só quem conhecia o Marcos sabe da importância que ele tem e que ele sempre vai ter para a gente, de como que ele era uma figura ímpar, daquelas que você, quando cruzava com ele no corredor, você se contagiava inevitavelmente. Vamos Exatamente. lá? A todos que nos acompanham, o episódio de hoje ele começa com um sentimento diferente. Como muitos de vocês sabem, a nossa comunidade acadêmica e do agronegócio sofreu uma perda irreparável com o falecimento do nosso querido professor Marcos Barbosa. Ele que sempre foi um pilar de conhecimento, entusiasmo e amor pela pesquisa nesse espaço. Exatamente, Thales. É uma responsabilidade gigantesca e, ao mesmo tempo, uma honra para nós, a partir de hoje, assumir esse microfone. O melhor jeito de honrar o legado e a memória do professor é continuar fazendo o que ele mais amava, trazer a ciência de qualidade, debates profundos e dar a voz a quem transforma o nosso país. E é exatamente isso que faremos aqui hoje. Com esse compromisso no coração, hoje a gente vai falar, então, para que não se esqueça, né, do nosso colega Marcos e do que ele representava para o agronegócio. Vamos falar sobre o nosso agronegócio brasileiro, sobre essa nossa potência mundial movida à tecnologia e como que ela está encontrando o seu futuro nas moléculas invisíveis da nossa própria biodiversidade. Para que não fique no cru, professor Marcos, obrigado por tudo. Seguimos, Dai. A busca global agora é por bioinsumos, agricultura de baixo carbono e soluções sustentáveis. E para nos mostrar como a flora do Cerrado e do Pantanal se transforma em riqueza real para o produtor rural, temos o privilégio de receber uma das mentes mais brilhantes da ciência nacional. Que por muito tempo também já está aqui emocionada. Tem que controlar agora. Por muito tempo também, acredito que mais do que eu, obviamente, mais do que a Dai, tinha uma relação muito próxima e íntima com o professor Marcos. Está aqui emocionado, tentando se controlar. Ela que também me formou, pessoal, professora Rosemary Matias. Ela é química, doutora, professora e líder, pessoal, de projetos altamente inovadores como o PeptiGen Bio, tá? Professora, seja muito bem-vinda. Controle as emoções, eu sei que é difícil. A gente está aqui com você. Seja muito bem-vinda ao nosso programa.
e que a gente possa sugar um pouquinho da senhora muito conhecimento que eu sei que a senhora tem para compartilhar conosco. Bem, obrigada. Realmente eu fiquei emocionada, né? Falar do Marcos. Não tem como. Não tem Inevitável. Inevitável. Mas a gente tem que continuar. E eu estou aqui hoje para falar um pouquinho das nossas pesquisas. São pesquisas que não ocorrem individualmente, mas são pesquisas que ocorrem entre os programas aqui da Unidep. A gente tem esse prazer de trabalhar em conjunto com os programas de pós-graduação, de mestrado e doutorado, envolvendo os alunos da graduação, que isso é muito importante. E, além disso, as parcerias também, né? O projeto aí, PeptiGenBio, ele é um projeto que veio de uma rede de pesquisa para trabalhar com bioinsumos. É uma rede da região Centro-Oeste, com financiamento da Fundect CNPq. Então, sem as parcerias, sem trabalhar em conjunto com as outras universidades, eu acho que fica muito difícil esse caminhar, né? As pesquisas elas têm que ser realmente integradas. E se hoje nós fazemos esse tipo de pesquisa, é por conta dessa integração. Com certeza. Dai, salvo engano, você também trabalha muito com essa integração, não? Empresa, comercialização, integração talvez até mesmo entre países, pesquisa entre países. Exatamente, assim, o que a gente mais vê? Precisa ter essa integração, mercado e academia, né? A teoria com a prática, a ciência com a prática, com o mercado e as instituições, né? Então, de fato, a gente precisa de toda a cadeia para poder desenvolver qualquer projeto, né? Porque tudo é importante, né? Pesquisa é importante, né? Ciência, o mercado de trabalho, a prática em si é importante, as instituições, os apoios, os fomentos, né? São todos importantes. Então, a gente trabalha bastante também essa integração, né? De fato. Sim. E a professora Rose, ela é uma das que, dentro aqui da instituição, ao meu ver, tem um papel fundamental em fazer esse link com grandes instituições, em trazer um público, talvez, para dentro da pesquisa, que por muito tempo a gente era tido como um público receoso. Calma, pesquisa. O que é pesquisa? Como que a gente se introduz à pesquisa? E a professora Rose tem esse papel, não tem, professora? Olha, eu acho que é o grupo em si, né? Eu sempre coloco que individualmente você faz... Eu acho que você não consegue caminhar, né? Eu trabalho com o grupo em si, envolvendo os alunos desde a graduação, os alunos de mestrado, doutorado, as parcerias. E a função nossa, realmente, como o próprio nome diz, universidade, né? Você transpor o conhecimento para que ele possa ser universal. É um passo difícil? É difícil. Trabalhar em toda essa cadeia e trabalhar em conjunto com a extensão também não é fácil. Acho que tudo é um crescimento. E do meu lado, eu posso até dizer, né, que há pouco tempo eu venho trabalhando mais com a extensão. Eu não me via dentro da extensão, eu me via muito dentro de um laboratório. Uhum. Mas a gente tem que ter essa devolutiva para a sociedade. Então, você tem que trabalhar com a sociedade. E, para isso, você tem que levar esse conhecimento para a sociedade de forma que a sociedade entenda por que você está fazendo essa pesquisa e atenda também os anseios deles, né? Resolvendo os problemas da sociedade. Sim. E não simplesmente a pesquisa básica. Eu acho que isso é um diferencial de quando eu comecei lá no passado. Eu estou aqui dentro da Unidep, esse ano eu faço 37 anos de instituição. De casa? De casa. 37 anos. Não sou a mais velha, mas eu sou a mais antiga. Eu sempre brinco, né? Que a correção seja feita. Não sou a mais velha, mas sou a mais antiga. Então, eu vejo essa alteração quando nós iniciamos as pesquisas aqui dentro e hoje nós trabalhamos muito com as demandas da sociedade e levar os nossos alunos, quer seja da graduação, da pós-graduação, junto conosco para a sociedade, atender essas demandas. Perfeito. Não, perfeito. Que explanação.
Fantástico. Professora, a senhora tem uma trajetória consolidada no ecossistema de pesquisa do Mato Grosso do Sul, né? Como que foi essa transição da química pura para aplicação direta na pós-graduação em meio ambiente, ciências ambientais e no agronegócio? Olha, sair da zona de conforto de ser química, né? Eu fiz graduação em Química, apesar que eu fiz licenciatura plena, né? Comecei em Maringá, vim transferida para cá, mas aqui só tinha licenciatura, ali na Federal, e depois eu retornei para o Paraná para fazer o mestrado e, posteriormente, o doutorado na UEM em Química Pura. Realmente, você sair dessa zona de conforto e você entrar dentro das ciências ambientais, dentro do agronegócio, realmente é um paradigma, né? Então, às vezes eu brinco que eu não sou mais tão química, porque você tem que trabalhar com a biodiversidade, acho que isso não tem como. Nós estamos aqui com esses biomas, né? Cerrado, Pantanal, nós temos uma parte aí de floresta, nós temos um pouco do Chaco, então trabalhar com os nossos biomas, principalmente o Cerrado, né? E posteriormente o Pantanal, e usar essa biodiversidade, tanto a fauna quanto a flora, em benefício da sociedade, é um passo muito grande. Sim. E não tem como você fazer isso sem a parte agronômica, porque é muito comum você ir em eventos, em palestras, e as pessoas colocarem alguns chavões, né? Por exemplo, eu trabalho com produtos naturais, eu trabalho com a biodiversidade. Aí vem a minha pergunta interna, né? Mas aqui eu posso falar. Você faz extrativismo, então. Né? Porque... Mas você guarda para você a pergunta. Eu fico quieta, só, né? Eu penso, você faz extrativismo. Por quê? Você trabalhar com a biodiversidade, eu já fiz muito isso, né? Eu faço coletas e tudo mais, com fragmentos de cerrado, mas para uma pesquisa mais pontual. Mas se você está trazendo esses benefícios para a sociedade, você trabalhar com uma produção, você precisa ter o teu material vegetal. Com certeza. Então, vamos pegar aí como exemplo a guavira. Quem que está produzindo a guavira? A guavira, ela está como uma planta que foi domesticada. A Agraea vem trabalhando anos com a guavira. Então, os exemplares que eu trabalho, eu coleto lá na Agraea, em parceria com eles, porque eles têm um banco de germoplasma enorme. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Hoje eu já penso de forma diferente, né? As pessoas, elas acabam fazendo o extrativismo vegetal. Você vai coletar mangaba, você tem uma agrofloresta para isso, para você estar fazendo uso desse material? Sim. Então, acho que hoje, quando foi feito o convite, eu falo, acho que eu tenho que falar um pouquinho o que eu penso, né? Com certeza. Porque, de repente, quando você fala isso para a sociedade, numa palestra, ou você traz isso numa discussão com colegas, fica um pouco difícil, porque tem pessoas que não concordam com você. Então, hoje nós temos que pensar isso. Nós precisamos do agro para que nós possamos ter a produção e que eu não faça um extrativismo que enfraqueça a minha biodiversidade. Perfeito. Eu vou pegar um exemplo para vocês entenderem. Por exemplo, a mangaba. A mangaba é uma planta nativa nossa aqui do Cerrado, na região de Necolândia, onde o Marcos trabalhava, o Marcos Barbosa. Ele vinha trazendo exemplares para estudarmos a respeito dela. Mas o que o pessoal faz? Vai, corta, tira o leite dela e vende esse leite. Destrói a planta. Isso aqui cresceu naturalmente lá. Não naturalmente, é uma cultivada. Não. Então, você fica pensando até que ponto realmente, né? Então, nós temos que pensar no cultivo e pensar em como trabalhar isso daí. A importância do agro, que não são só as
grandes, vamos dizer, os grandes cultivos aí, né? Soja, Exato. milho e assim por diante, Uhum. nós temos que pensar que para a gente ter essa biodiversidade, eu preciso ter pesquisas que possa ter bancos de germoplasma para que eu possa ter o cultivo. E aí, quando você fala em mangaba, quem que já usou o fruto da mangaba, que é uma delícia, Sim, sim, né? sim. Sim. Outra planta aqui que eu coloco para vocês, quem que conhece a Polteria ramiflora, que tem um fruto maravilhoso? Essa eu não conheço. É de comer? É de comer. Então, Aham. tem a Polteria torta, então tem várias frutas Uhum. que são aqui do nosso cerrado. Tem uma que eu não gosto muito, mas eu trabalho com ela, que é o genipapo, né? Também não gosto. Mas é uma forma, talvez, da gente trabalhar que possa obter aí, o pessoal usa para bolo, fica gostoso, mas a fruta em si eu não aprecio. Mas nós temos cultivo do pequi, olha Sim, só, né? O sim. pequi, Sim. a bocaiúva. Sim. Então, mas a bocaiúva quem cultiva, né? O pessoal tem cultivado a bocaiúva, tem o banco de germoplasma ali na Graer, maravilhoso, que eu Sim. coleto lá. Uhum. Então, a bocaiúva é outra, né? Que eu trabalho com bioinsumos à base de bocaiúva, Uhum. na obtenção de gel dental, na obtenção de cremes, pomadas, à base de bocaiúva. Olha Gel isso. dental. Sim, Porque interessante, né? a bocaiúva ela é conhecida como chiclete pantaneiro, Uhum. chiclete Sim. cuiabano. Uhum. Então, a nossa hipótese foi, se ele é utilizado, o pantaneiro fica o tempo todo mascando, Uhum. né, aquele coquinho, ele deve ter propriedades que possa contribuir com toda a parte de dentição dele. Então, a gente tem Olha trabalhado aí na produção de gel dental à Que base de maravilha. bocaiúva. Bocaiúva muito cultivo. Os que cultivam hoje, eu acredito que no Pantanal tem alguns projetos que os ribeirinhos, né, fazem o transplantio, a semeadura da bocaiúva para que tenha assim, mais exemplares, Mais né? exemplares. E aí não fique mais restrito apenas no extrativismo, nesse caso. Justamente, Uhum. justamente. Porque se a gente parte do princípio só da extração, você está tendo uma pseudo-colaboração para a sociedade. E tem também, o pessoal da Graer tem trabalhado muito com a questão da agrofloresta, né? Uhum. Então, tem o pessoal ali Uhum. da região de Anastácio, aqui da UANA, que tem trabalhado com essas agroflorestas na produção de plantas que são nativas aqui da Que nossa legal. região, Fantástico. tá? Então, Saímos somente da extração e partimos para uma efetiva colaboração. sim. Então, quando você vai em alguma feira e alguém aponta, eu estou produzindo produtos naturais, mas de onde que veio esse produto natural, Sim, né? Então, a sim. gente tem que tomar muito cuidado quanto a isso. Com certeza. Partindo então desse gancho da feira, a próxima pergunta é sobre essa importância que conecta a bancada do laboratório com a realidade do campo e das comunidades locais. Então, quando eu coloquei para vocês desse paradigma, né, entre a química e a sociedade, justamente hoje o nosso grupo, que tem aí o grupo do agro, o grupo do meio ambiente, eu trabalho também lá com um grupo de Cuiabá, né, que também é da companhia da Unic, Cogna, né? da Unic, em ciências ambientais. Então, o trabalho é trazer as questões da sociedade e tentar trabalhar com elementos da biodiversidade que possa resolver isso daí, né? Então, é nesse sentido. E também não trabalhar com esse extrativismo de forma que não... pegando só fragmentos da biodiversidade, né? Mas trabalhar com comunidades que já vêm cultivando essas plantas e utilizando esse cultivo para beneficiar as pesquisas em si, né? Sim. E por fim, chega-se na comunidade. E chega na Podemos comunidade. posso eu ser afetado? A Dai pode ser afetada? Sim, olha, a professora Eloti, que vai estar aqui, nós temos trabalhado muito nesse projeto de Polinizando Sonhos, porque nós utilizamos produto da apicultura, porque se eu estou trabalhando com
produtos da biodiversidade, eu estou deixando de lado os petrolatos, né? Certo. Então, nós utilizamos para produzir produtos e formar pessoas, utilizando produtos apícolas, então nós utilizamos cera de abelha, utilizamos própolis e utilizamos o mel para dar suavidade. E da biodiversidade, alguns produtos, mas geralmente aquilo que são produzidos na agrofloresta. E utilizamos isso na formação de pessoas. Então, no último evento que teve da Graer, ali na praça, eu fiquei muito feliz, porque eu e a Eloti participamos de uma formação de um curso de extensão e a pessoa veio para vender os produtos dela, mas é isso que nós queremos, Olha, que entendeu? legal. Que Que é legal. trabalhar com a sociedade, fazer com que essas pessoas olhem para aquela biodiversidade dela, né, que seja cultivada ou não, e que ela possa aproveitar e também produzir. Sim. Então, nesse curso que foi feito na escola agrícola, teve uma pessoa que ela falou assim, olha, eu já estou comercializando meus produtos. Então, isso é muito gratificante, que realmente você está retornando para a sociedade e contribuindo. Sim. E tem outros, por exemplo, que nós atendemos aqui, quando nos chamam, nós vamos até as escolas ou os professores vêm até aqui. E a gente faz os cursos aqui no nosso laboratório de pesquisa. A educação básica, professora? Olha, tanto da educação básica, ensino fundamental, né, 1 e 2, e quanto ensino médio. E teve uma professora que ela falou, professora, nós já estamos... Passei o curso que você nos deu, né, que o grupo teu nos deu, e nós já estamos produzindo e os nossos alunos comercializando. Olha só. Então, que isso é muito fantástico. gratificante, porque você está retornando para a sociedade. Então, acho que nós temos que sair dessa parte só de pesquisa, ou básica, ou pensando nos grandes produtores, que eu acho que isso tem que acontecer, porque nós dependemos da alimentação, nós dependemos desse comércio para o nosso Brasil. A gente precisa, não sou contra de forma alguma, mas nós temos também que valorizar a agricultura familiar, os povos originários. Nós temos trabalhos que já foram feitos também na comunidade negra ali do Buriti, né? Nós temos quilombola, nós temos uma aluna egressa nossa, aliás, o primeiro prêmio CAPES que nós tivemos em Mato Grosso do Sul, dessa aluna minha, foi de lá. Então, a gente fez todo um trabalho. Qual é o nome da aluna? A Stephanie. Ah, tá. Estava achando que fosse a Maiara. Não. Então, elas são parentes. A Stephanie, ela fez... Ah, sim. A Stephanie, sim, você conhece. Sim. Ela fez o mestrado no agronegócio e depois ela veio fazer o doutorado. Hoje ela está no Estado, né, trabalhando na Secretaria de Educação, vem sempre participar de banca conosco. E foi o primeiro prêmio CAPES que nós tivemos aqui no Estado. Então, acho que isso é muito gratificante, né? Porque você leva até a sociedade e traz também a sociedade para dentro dos muros da universidade. E não é nada excludente, né? Porque a gente está falando aqui de se plantar e não ser somente extrativista. E não é que a gente também não está citando as grandes commodities que a gente precisa substituir. Não, são complementares. São complementares. Acho que estão totalmente associadas. São situações distintas, mas que fazem parte do mesmo ecossistema, né? Da mesma, a gente precisa de todos, né? Não tem como. Que isso fique claro, né? Exatamente. E justamente eu estou aqui e lá no laboratório, a minha aluna de doutorado está atendendo a escola Hércules Maimone. A estadual? A estadual. Que legal. Eles estão lá porque eles vão participar de um evento e estão trabalhando com uma planta e eu coloquei como ideia para eles trabalharem com um protetor solar. Que legal. E aí eles estão agora fazendo com 5 alunas lá, mas o aluno, ele é egresso aqui do mestrado do ensino de ciências e matemática. Olha só, a gente trabalha todos em conjunto. E ele trouxe esses alunos para
elaborar, fazer a extração e elaborar esse protetor solar. Então, pegando o gancho então de produtos naturais, né? O nosso próximo bloco agora fala sobre produtos naturais, bioprospecção e bioeconomia, né? Então, a senhora lidera a pesquisa de bioprospecção com espécies nativas do Cerrado e Pantanal, né? Então, como estudo de plantas, como a guavira, o cajuzinho do Cerrado, né? Como que eles podem gerar valor para a bioeconomia e para o produtor rural? Então, vamos lá. Daí eu também gosto de falar uma questão, né? Que há uma discussão enorme em termos de Brasil, mas temos que pegar a legislação. Uhum. Falar de bioeconomia é tudo muito recente, Sim. né? Vamos pegar aí. Se você faz um levantamento, nós começamos a ter as primeiras publicações no Brasil a partir de 2013. Só para ter uma ideia. Temos muito 13 recente. anos. Só que tem um detalhe. Apenas mudou de rótulo, porque antes você tinha a economia verde. Uhum. Sim. Então, hoje você tem a bioeconomia, você tem a legislação, a gente segue essa legislação, mas muitas vezes, quando você olha para a bioeconomia, ela está muito mais voltada ao agro na questão das grandes culturas. E pelo nome, bioeconomia, é você fazer uso da biodiversidade. Está lá na legislação. Uhum. Então, acho que essa discussão a gente vai levar ainda por muito tempo, Sim, tá? como tudo, né? Como tudo na ciência, né? A gente vai levar por muito tempo, mas nós temos a disciplina de bioeconomia, que foi introduzida o ano passado. Eu acho que tanto o meio ambiente como o agrosustentável também tem essa disciplina, que é coordenada pelo professor Rossini. Então, eu trabalho junto com a disciplina com ele no meio ambiente e tenho aprendido muito, porque ele realmente tem essa base. Eu trabalho com produtos naturais, com a parte de biotecnologia, que faz parte da bioeconomia também, né? A economia criativa. Então, a gente trabalha com essa vertente. Então, você falar de produtos naturais, você está trabalhando com a bioeconomia. Uhum. E trabalhar com a bioeconomia é você pensar, agora eu estou falando em termos de Brasil e das pesquisas que existem, tá? É você pensar tanto na questão dos commodities, tá? Da bioeconomia, quanto você pensar também direto do uso da biodiversidade. Então, eu trabalho com essa vertente da biodiversidade, com a agricultura familiar, com os povos originários, com essa tendência. E aí tem o grupo que trabalha com essa outra tendência. Mas que se conversam. Que se complementam. Perfeito. Tá? E ela falando, Dai, não sei se está para você, mas me vem muita ideia, E é uma característica da professora Rose. Eu não sei se você vai se lembrar, professora. No meu primeiro dia de aula, quando eu entrei na graduação, a gente estava tendo uma disciplina de química analítica, se eu não me engano, e a professora estava comentando sobre o ácido graxo, o glicerol. Falou sobre o ácido graxo, as propriedades, as características, e eu teci uma pergunta para o professor perguntando se já haviam feito estudos a respeito do ácido graxo, que pode ser sintetizado, né? Se encontra natural, mas pode ser sintetizado. Aí eu perguntei, professor, mas já testaram isso como um adjuvante, algo que se usa na semente? Ela não testaram, porque depois eu tenho um título de TCC já para fazer isso no meu primeiro dia da graduação. O efeito alelopático do ácido graxo glicerol sobre a germinação de sementes de pastagens. No meu primeiro dia de aula, ela me veio com uma ideia. Caramba, fantástico. E acredito que como educadora, pesquisadora, você tenha esse papel de influenciar as pessoas, os alunos, todo mundo nessa vertente, né, professora? Eu acho que isso faz parte, né, do profissional que está ali na academia, ou mesmo eu já ministrei aula, fui concursada do Estado, comecei no ensino fundamental, depois eu fui para o ensino médio e, paralelamente, daí entrei aqui dentro da Uniderp. Mas eu acho que esse é o papel do educador, né? Ele está sempre levando, investigando e também levando o seu aluno a pensar. E a gente vem trabalhando dessa forma, né? E como química e dentro do agro, mais do que nunca, e com esse exemplo que eu acabei de citar, muitos dos produtos que hoje são testados, pesquisados pelos programas que nós possuímos aqui,
a gente pode dizer que eles estão indo para essa vertente do biológico, como já foi dito pela senhora aqui. E hoje não se fala, ou melhor, se fala muito mais sobre os nossos bioinsumos que a gente está utilizando hoje no agronegócio. Então, se fala hoje e que há 3, 5 anos atrás não se falava de, por exemplo, um bioherbicida. Exato. Nós temos biofertilizantes. Há 20, 30 anos já temos biofertilizantes. Nós já temos bioinseticidas. Ok, já existe. Agora, bioherbicida é muito novo. E isso vem atrelado também aos programas e aos projetos do programa, não? Olha, nós temos, vamos colocar assim, é uma realidade, tá, Thales? Nós temos ainda um caminho para percorrer. Vou dizer por quê. Desses 37 anos de pesquisa e um número enorme de plantas que o grupo nosso vem trabalhando, nós temos herbicidas à base de plantas, de óleos, nós temos inseticidas, inclusive, né, eu gosto de falar isso, a gente tem um depósito de patente que nós fizemos, uma pessoa estava no grupo antes, trabalhamos aí, vou falar a planta, né? Nós trabalhamos com o LCC, com o líquido da castanha do caju, era um grupo enorme de pesquisadores, um dos pesquisadores ele saiu e ele pegou essa ideia e fez a patente. Só que ele fez a patente de uma concentração elevada. O nosso grupo, nós continuamos trabalhando, foi um trabalho desenvolvido por quase 10 anos, e a gente chegou a uma concentração que foi eficiente para larvas de Aedes. Além de ser eficiente, ela não contamina o solo e não contamina a água. Por quê? Nós fizemos todo o trajeto que o mapa exige, tá? Que são as análises de ecotoxicidade. Então, a gente chegou a esse valor. E fomos fazer o depósito de patente. E o nosso depósito, que a gente sabe que demora um pouco, depois de 5 anos, foi recusado. Tá? Mas recusado porque já existia? Porque já existia um depósito de uma concentração maior. Só que a concentração maior, ela era tóxica para o ambiente. E a de vocês não? A nossa, não. Poderia entrar com uma ação e tudo mais as instituições parceiras, né, que no caso Unidep, o CDB e o EMES, os nossos gestores optaram em paralisar. Então, você chegar a um produto que possa ser biodegradável, que tenha ação, ele é demorado, né? Não é fácil. Então, nós temos produtos? Nós temos. Nós estamos em fase final de vários produtos, mas ele realmente é demorado, né? Na base de 10, 15 anos, do começo ao fim, digamos. Tem uma planta que eu estou trabalhando agora, na semana que vem a gente vai começar um ensaio que ela é usada como calmante. Porque você tem que ter o comitê de ética animal, né? Eu quero saber, calmante. Falou calmante, compartilha para você. Aí nós vamos chegar, semana que vem, nós vamos utilizar, nós conseguimos a aprovação do comitê de ética, usar em cachorros. Tá? Olha porque homeopático? Entra como homeopático? Não é homeopático, ele é um fitoterápico. Tá. Nós vamos usar um homeopático, que já existe, como controle, além do sintético. Tá? Perfeito. E, bem, nós vamos então fazer esse ensaio, e eu venho trabalhando com a planta há 10 anos. Agora a gente testou em ratos Wister, testamos em Dânio Rério, e agora nós vamos testar em cães. Com a aprovação do comitê. Com a aprovação do comitê. Demorou um pouco, então a gente foi ajustando conforme o comitê, e não vai ter sacrifício de animais, né? Por exemplo, você trabalhar com ratos, Wister, você acaba tendo que sacrificar, porque você vai fazer histologia. Trabalhar também com Dânio Rério, você faz o sacrifício. E trabalhar agora com os cães, porque eles ficam muito agitados quando eles vão até uma clínica para fazer qualquer tipo de tratamento. Certo. Então, nós vamos já fazer essa fase final. Então, a análise nos cães será por comportamento do animal. Do animal.
tá? Que bacana. E fora que tem uma outra planta que nós estamos utilizando ali no bioparque. E tudo isso, professora, já tem, vocês fazem, me interessa bastante essa questão da patente, né? Como você falou, perdeu 10 anos aí de estudo, trabalho, tempo, dinheiro, e cada novo projeto, cada novo estudo, vocês já se antecipam com essa questão da patente ou não? Precisa finalizar para depois registrar? Eu vejo assim que há necessidade de você realmente ter os resultados que você possa ter essa patente. Certo. Porque a partir do momento que você faz o depósito, a própria instituição ela tem que pagar anualmente esse depósito, até que seja liberado. Nós temos hoje só uma patente que foi liberada para comercialização. É um risco que se corre, então, de ter alguém ali fazer igual aconteceu nesse outro projeto, ir lá e registrar antes. Tá? Pode acontecer. É um risco. O que investimento. O que a gente tem é um respeito aqui no Mato Grosso do Sul, a gente tem um respeito muito isso que eu ia perguntar, entre os parceiros, aqui, né? entendeu? Por exemplo, se alguém está trabalhando com uma planta e eu sei que a pessoa está trabalhando, eu não vou fazer o mesmo ensaio dela, né? A gente procura caminhar de formas diferentes. Sim, claro. Porque uma planta ela pode ter vários efeitos, você vai ter ali, depende da época de coleta, tem uma série de parâmetros para você fazer essa avaliação. Mas a gente tem que tomar esse cuidado, entendeu? Certo. A gente vai agora para um jogo rápido, tá? Nossa, eu acho que eu falo muito, né? Não, fala não. Tá ótimo, a gente tá aprendendo muito. Sim. Basicamente, a gente vai comparar aí o cerrado nativo com o campo produtivo. A gente citará para você algumas cultivares ou espécies, ou alguns conceitos, e você diz para a gente da aplicação dela no agro ou na saúde, ok? Começamos então com... Guavira. Guavira. Eu vejo a guavira como uma planta cicatrizante. Cicatrizante? Sim. Cicatrizante. Inesperado. Um gel dental. Não, é os produtos que a gente tem, né? Olha só. Gel dental, cicatrizante, enxaguatório bucal. Do gel dental eu tô até agora, assim, não esperava. Não, vai lá no laboratório, eu te dou. Eu vou lá. Vai, próxima. Até me perdi aqui, ó. Cajuzinho do Cerrado. Cajuzinho, eu vejo ele como inseticida. As anacardiáceas, elas têm essa propriedade, né? O LCC, ele tem essa atividade inseticida, ele está presente até mesmo nas folhas, né? Em quantidade menor, mas você tem presente. E o líquido na queima da castanha sai o LCC, o ácido anacárdico. Então, ele tem essa ação inseticida, fungicida. A gente já fez um trabalho enorme até a campo com a professora Bianca, tá? Como fungicida. Que interessante. Caramba. Não? Próximo, ovinocultura no Pantanal. Aí nós fizemos um pellet à base das folhas da mangaba. Para a alimentação dos ovinos? Não, para parasitas. Para parasitas. Porque é um problema que os pantaneiros têm com eles. Como que se conversam, né? Borra de café e biofertilizantes. Borra de café como biofertilizante. Eu acho que o que acontece é que você tem que tomar cuidado só, né? Eu e a professora Denise, a gente trabalhou por algum tempo, qual a quantidade que você vai usar. Certo. Tá? Então, essa é a questão, você tem que tomar cuidado. Tem que ter a medida certa para não... Nós fizemos vários ensaios e a gente já sabe qual é a quantidade que você tem que usar, porque no começo matou tudo. Tá? Não faço isso em casa. Mas o bacana é isso, né? Essa versatilidade que a gente tem da nossa flora regional, né? Então, olha quanta coisa, né? Em poucos minutos aqui a gente, né? A senhora explorou vários projetos, né? Vários produtos, né? Sim. E a gente tem essa riqueza, né? A gente pode falar que a gente é privilegiado aqui no estado, né? Com essa biodiversidade, né? Com tudo isso que a gente tem para trabalhar com resíduos, né? Sim, exatamente. sim. Porque, se você colocar aí quanto de borra de café se produz
diariamente em Exato. Campo Grande. Sim. E aonde que vai? Vai para o lixo Sim, comum. sim. Exatamente. Eu tenho um projeto que eu ando fazendo, tá? Mas eu não consegui ainda, que é Com a- transformar ele em tijolo. Tijolo. É verdade. Eu lembro da gente conversar daquela na viagem. Nossa, é ele verdade. fica lindo, mas ele não teve ainda resistência, tá? Dá para fazer. Vou deixar a engenharia civil aí. Muito bom. Vamos muito lá. bom. Já chegando na reta final, professora. E como educadora, nós como educadores, a gente sempre pensa no serzinho que a gente está ali formando, né? Naquele ser que a gente está que está finalizando aí a graduação, seja da agronomia, seja da química ou de qualquer outra área correlata. E como que a senhora pensa em trazer ou em fortificar a biodiversidade para essa nova geração que está vindo? Porque sempre muito é dito sobre os químicos, pelo menos nós do ramo do agronegócio, da agronomia em si, químico. Fortificar a biodiversidade ou os bioinsumos ou os biológicos, né, se a gente vier para esse ramo, é sempre um desafio. Olha, eu vejo que é um desafio, ainda mais para essa geração, tá? Claro que no ensino básico, acho que tem mudado muito, porque os trabalhos que desenvolvemos com o ensino básico, os professores aqui da rede estadual, da rede municipal, eles vêm trabalhando com essa vertente. Mas nós temos uma geração pós-pandemia que eu fico muito preocupada. Ficamos. Porque eles, além da falta de base, tá? Eles não percebem da importância do ambiente. Então, parece que o ambiente está distante dele. Sim. Então, é uma preocupação. E a gente precisa, acho que tem que ser um trabalho em conjunto, né? Isso a instituição vem trabalhando, né? Em conjunto, os professores, de forma vertical e horizontal, trazendo isso dentro da graduação. Só que a minha preocupação maior é com esses alunos, porque o aluno, você foi de uma turma que fez o curso de agronomia. Hoje você tem aluno que passa pelo curso, sabe? Ele passa, simplesmente ele quer o diploma e ele não vê que para ele estar no mercado de trabalho, ele precisa realmente ter uma base teórica. Você é contra a inteligência artificial? Não sou contra. Para mim, facilita a minha vida muito, mas tem que saber usar. Tem que saber usar. E você tem que comandar. Sim. Né? Então, acho que isso é muito preocupante. Nós temos que rever a educação, tanto no ensino básico quanto no ensino superior, de como nós temos que trabalhar com esse jovem hoje. Que ele é imediatista, ele quer tudo imediatamente, não é assim. E ele não para ler, para ter base. Né? Ele joga lá na inteligência artificial e espera a resposta e ele não vê que é ele que comanda. Sim. Mas eu já fiz vários cursos, tá? Porque você tem que se atualizar, né? Tá certo. E aí, um dos cursos que eu fiz, a pessoa falou assim, nós não temos problema de trabalhar com inteligência. Por quê? Porque nós temos base. A geração que não tem base, ele não vai conseguir dominar. Não vai construir nada, ele já vai ter pronto ali, ele não vai ter esse raciocínio, né? Sabe? Então, isso é preocupante. Até da tua turma, né? Eu sempre brinquei. O problema não é a calculadora. A professora não deu certo, o problema é a calculadora, não. O problema se chama um dedo que aperta a calculadora, entendeu? Não existe problema da calculadora, a não ser se ela está com defeito. Então, não sei se você lembra disso. É o dedo, é o dedo. E a mesma coisa da inteligência artificial, entendeu? Nós temos que saber dominar, saber como usar. E isso eu vejo que essa geração, muitos, né, não estão sabendo. Mas é isso. Bacana. Professora Rose, eu quero agradecer em nome do podcast. Muito obrigada pela sua participação, né, Thales? A gente está aqui, eu estou aqui processando, né, tanta informação, muito bacana. Quero agradecer, né, pela sua presença, pelo seu tempo, disponibilidade, né? E quero convidar também para quem está nos acompanhando, né, a continuar nos acompanhando nos próximos episódios, a seguir as nossas redes sociais, né, Thales? Eu e o Thales vamos estar aqui
nos próximos episódios, né? E muito obrigada. Esperamos que vocês tenham gostado, esperamos que a senhora tenha gostado, professora. Ah, eu adorei, mas faltou falar muita coisa. Passa rápido, não passa? Passa muito rápido. E eu acho que acabei ficando muito, né? E peço desculpa no começo, mas eu realmente fiquei emocionada, porque nos últimos 2 anos eu estava trabalhando no mesmo laboratório com o professor Marcos, tanto que a xícara dele está lá na mesa. Eu falo, ninguém tira essa xícara daí. E é uma saudade imensa, né? Mas com certeza ele está muito bem. Sim, sabe disso. E deixando alegre os que estão com ele lá em cima, não tenho dúvida. E Exato. aproveitando que faltou, então, coisas para dizer, que já fique aqui um próximo convite. É verdade, a gente não Exatamente, falou né? nada dos peptídeos. Sim, que fica um próximo convite, Pronto, temos já vamos assunto, falar. sim. E como vocês puderam ver, assunto não falta com a professora Rose, então, se você quiser e puder extrair 5% do que ela tem para te informar, para te passar de conteúdo, que o faça. Porque é sempre um prazer tê-la conosco, professora. Foi um prazer para nós poder conversar com a senhora e aprender. Eu já saio daqui mais inteligente do que eu entrei. Ai, que bom. E eu faço um convite, né? Vou fazer aqui uma propaganda também. Vamos. Os laboratórios do Bloco 3, que são da pesquisa, na verdade, a gente fala assim, são da pesquisa, mas eles estão abertos para a graduação. Então, eu e a professora Eloti, a gente fica laçando aluno para vir trabalhar conosco. Então, a gente precisa ter esses alunos, porque uma universidade, uma pesquisa, ela não funciona apenas com o pesquisador, Sim. ou só com os alunos do mestrado e doutorado. Então, estar aí a graduação é muito importante. Então, eu faço esse convite, né? Nós estamos lá de portas abertas e acabamos recebendo alunos de outras instituições que nos procuram, porque os alunos, muitas vezes, aqui da própria instituição não Às vêm vezes até nem a sabe. gente. Sim, que Olha fique só. o convite, então, Exato. que procure os nossos professores, os nossos pesquisadores, se inteiram da pesquisa, gente, e tenham a ciência de que um agrônomo, ele enquanto agrônomo pesquisador, ele já sai à frente de qualquer outro tipo de agrônomo, porque ele entende da base, do micro ao macro, e ele consegue ser um profissional mais completo. Mais uma vez, obrigado, professora. Você, fique com a gente, continue conosco, pode curtir o nosso vídeo, compartilhar o nosso vídeo, deixar o seu comentário aí também. Nos siga nas nossas redes sociais. Aqui a gente agradece claramente, claro que é o programa de mestrado e doutorado em agronegócio sustentável. Agradecemos claramente à professora Rose e ao programa de mestrado e doutorado em meio ambiente e desenvolvimento regional. Agradecemos também ao curso de comunicação aqui da Uniderp, que nos cedeu o espaço. Tem aí na descrição do vídeo, né, e que participa logicamente conosco do projeto, tem aí na descrição do vídeo os nossos arrobas para que vocês nos sigam nas redes sociais, interajam conosco, engajem conosco e que seja cada vez mais e se sinta cada vez mais dentro dessa comunidade acadêmica que é a Uniderp, que é os nossos programas do Estrito, tá? Os nossos programas de mestrado e doutorado. Mais uma vez, muito obrigado. A gente se vê no próximo episódio.